muito bem-vindos para mais um vídeo. Ai, que saudadezinha que eu estava de vir aqui gravar. Espero que essa saudadezinha seja recíproca entre mim e você que já me acompanha já faz um tempinho. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Ou muito bem-vinde. E aproveite e se inscreve, ajuda no engajamento de modo geral, compartilha, entendeu? É 0800 você se inscrever, você deixar um like, você compartilhar. Se quiser deixar um comentário também. Eu vim pelo aplicativo COO. Eu te conheci por ali, mas de repente eu fui catafuça. E não é que eu vim aqui ver o que se trata do conteúdo dessa menina? Bom, como muitos já sabem, eu me afastei um pouquinho dos vídeos para poder fazer um negócio chamado estágio curricular obrigatório. Em paz, a paz de espírito, concentrada, para não fazer nenhuma merda, né? Já deu para perceber ali o gancho sobre o que se trata do vídeo de hoje? Você vai falar sobre a sua experiência de estágio curricular obrigatório? Mais ou menos. Eu vou falar um pouco sobre as diferenças sobre as escolas. Escola de rico versus escola de pobre. Tem uns par de diferenças, dá pra fazer horas de vídeo falando sobre as diferenças. Bom, primeiro de tudo eu quero falar sobre as diferenças de recepções de escola de rico e de pobre. Né? Tem que ficar bem nítido que rico e pobre é assim. Porque analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Mas graças a Deus, a partir do ano que vem as coisas vão mudar. Acabou finalmente esse desgoverno. Aleluia, glória a Deus. Por incrível que pareça, existe a diferença entre as recepções. Porque a recepção de escola de rico parece mais que você está entrando em um resort. Se você é um pai, um responsável, você vai para essa escola de rico que eu fui para fazer estágio, você vai pensar: nossa, mas eu estou aqui para deixar meu filho matriculado num resort ou numa escola? Obviamente que em uma escola, só que na recepção, obviamente, de escola rica, o ar-condicionado é no talo. Na recepção também você encontra ali num cantinho ali, você encontra uma geladeirinha com aqueles copos de plástico que é só você tirar a tampa. Não me pergunte que tampa, que eu vou te dar uma bela de uma resposta. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, só lamento. Também dá para encontrar os mais diversos tipos de fruta. Tem os mais diversos tipos de biscoitinho também. Você acha que acabou por aí? Não. Tem cafezinho, tem chá, os mais diversos tipos de chá. Chá de camomila, chá de cidreira, enfim, é para abrir uma casa de especiaria ou é para ser uma recepção? Também não sei. Mas em contrapartida, a recepção de escola de pobre, a gente sabe muito bem como é, né? De graças a Deus que se tiver um ventilador funcionando. Mas se estiver funcionando, vai estar ali funcionando. Que coisa boa! Também na recepção de escola de pobre, se dê muito por satisfeito se você sentir uma sede e alguém te direcionar para o primeiro bebedouro que ela encontrar. Porque normalmente é aquele bebedouro que está ali já faz ali um tempo, sem uma manutenção. Sem manutenção quanto à minha dicção, até rimou. Né? Se dê por satisfeito de você beber uma água minimamente em temperatura ambiente, né? Aquele gostinho de um ferro, um gostinho ali de poeira, mas é o que tem, e é se quiser. E é só isso mesmo que tem numa recepção de escola de pobre. Bom, uma outra coisa que chama atenção, pelo menos a mim, o que chamou muita atenção nessa escola de gente rica, o sinal é diferente. Não entendi o porquê, não entendi o motivo, mas acredite se quiser. O sinal é nada mais, nada menos que música de filme clássico. Não é uma música clássica, o que já seria muito diferente. Não, sabe aqueles filmes clássicos? Aí pega
a música do tema do filme clássico, tipo um macho, macho, man da vida. É óbvio que eu não vou cantar, até porque o seu ouvido não é pinico. Nem o meu, né? Porque senão eu ia humilhar uns par aí de cantora. Eu ia dar uma humilhada numa Luísa Sonza da vida, numa Isa da vida, numa Pitty da vida. Enfim, já deu pra perceber que eu canto. Não canto tão mal assim, tá? Alto lá também. E em contrapartida, o sinal de escola de pobre é o bom e velho sinal, que todo mundo já conhece. Mas, porém, entretanto, sempre tem aquele aluno que sabe imitar perfeitamente, sem desafinar uma nota sequer. Ele imita perfeitamente o sinal, que é mais ou menos assim. Deu pra lembrar? Enfim, era só pra mostrar também que eu sei imitar o sinal de aula, o sinal de escola. Mas voltando naquela questão de sempre existe um aluno que sabe imitar perfeitamente o sinal de escola de pobre, normalmente esse aluno se chama Wellington, mas não é Wellington num sotaque pobrês, numa linguagem pobrês. É Wellington! Faz o sinal para sacanear a galera. Em contrapartida, o mesmo aluno que sabe imitar perfeitamente, sem desafinar uma nota sequer, é o mesmo tipo de aluno que faz porcaria alguma na sala de aula, mas vai bem nas provas. Nunca nem me identifiquei. Me identifiquei sim. Rapidamente desabafando a parte 2, por que não costumo assistir às aulas, né? EAD, essas coisas assim, não gosto muito de assistir. Não é por isso que eu não gosto, é porque a minha internet é ali da papilidade de Neymar. Ah, porque a sua internet faz 22? Sim e não, né? A minha internet, às vezes, ela faz uns 22 segundos que ela dura conectada. Então é por isso que, às vezes, na maioria das vezes, eu não assisti nenhuma aula esse tempo todo de pandemia e pós-pandemia. Eu me orgulho disso? É claro que não. Mas me sinto um pouquinho mais aliviada de ter feito essa piadinha, esse comentarinho, esse desabafo em forma de tentativa de humor ou não. Bom, eu já falei sobre as diferenças entre a recepção, entre os sinais das escolas de rico, mas por que não falar sobre a diferença entre o estudante rico e o estudante pobre? Bom, nessa escola que eu pude fazer o meu estágio curricular obrigatório, em uma das salas de aulas eu me deparei com o seguinte aluno. Ele estava de camisa meio que socialzinha, cor sim, cor não, branco, preto, já deu pra entender. Mas ele estava também de gravata borboleta. E ele estava descalça e de sapatinho. E achei tão bonitinho que em escola de rico eles podem ir com a roupa que bem entenderem. Além do mais, esse mesmo aluno, ele estava de rabinho de cavalo meio baixo. Automaticamente eu pensei, ainda bem que esse aluno ele estuda em uma escola de rico. Porque se ele fosse em uma escola de pobre, o que? Vocês acham que o bullying não ia comer solto? Ia chamar ele de garçom, ia chamar ele de juiz, ia chamar ele de pinguim, de tudo quanto é tipo de bullying ia acontecer com o menino. Só porque ele foi de camisa social cor sem cor, não? Que palhaçada é essa? A outra diferença entre os alunos é o tipo de conversa. Os playboyzinhos, as patricinhas, eles costumam reclamar de barriga cheia. As patricinhas costumam reclamar se é pré-adolescente, adolescente. As conversas do tipo: Ai, amiga, quebrei minha unha. Aham. Ai, amiga, não fala isso não. Meu coração até palpita aqui, parou. E pobre não tem isso. A reclamação de pobre é algo do tipo: Porra, puta que pariu! Essa porra de ventilador quebrou de novo. Ah lá, professor, quebrou! Mas a diferença é absurda, porque até mesmo as conversas não estão mais aveludadas quando se trata de escola de gente rica. Quando se trata de escola de pobre, meus amores, tem nada de falar aveludado não.
O aveludado é a mão na fuça, meu parceiro. É a mão na fuça. É ameaça de dedo. É um te pego na saída. Em escola de gente rica não tem isso. O que tem é gente mimada. Isso tem de sobra. Tanto tem que em uma outra sala que eu pude observar, existiu 2 alunos em específico que prestaram absolutamente nenhuma atenção na professora. Porque eles estavam se sentindo em casa. Eles estavam o tempo inteiro, praticamente deitados, jogando joguinho. E falando em joguinho, sabe como é que o professor de escola rica faz uma revisão de matéria? Exatamente, com joguinho. Que é planejado, tem um refletor, um em cada sala de aula. Já em escola pobre, se deu luxo, se dê por satisfeito de existir um refletor numa sala que é mais conhecido também como auditório, que também é mais conhecido também para fazer uma aula mais diferenciada, mais conhecida também entre os alunos, é aula do soninho, porque é um momento em que os alunos de escola pública aproveitam para tirar uma sonequinha. Isso existe em escola de gente rica? É claro que não. Você acha que o professor tem esse tipo de joguinho? De você fazer um joguinho de múltipla escolha e projetar no quadro? É claro que não. O único joguinho que é possível de um professor de escola de pobre fazer, de múltipla escolha, é decidir em qual dos alunos ele vai pegar o apagador e ele vai mirar para atacar, por conversa paralela. E para não dizer que eu não falei sobre flores, para não dizer que eu não falei sobre a diferença entre os professores de escola de rico e de escola de pobre, há uma outra diferença, uma coisinha boba ali que eu queria complementar sobre a diferença entre os professores. Eu costumo pensar que o professor de escola rica é um tanto quanto frouxo e o professora de escola de pobre é tudo ao oposto de frouxo. Por quê? Porque quando um aluno ou um grupinho específico de aluno tá fazendo barulho, tá atrapalhando a aula, o professor de escola de gente rica é frouxo na questão de chamar atenção. Ai, meus amores, vamos parar com a conversinha? Deus me livre! Erguer a voz como aluno folgado ou aluna folgada, né? Como é o caso das escolas de gente pobre. Uma outra coisa que professor gosta muito de falar quando tá chamando a atenção de aluno de escola de pobre, é aquela velha clássica puxão de orelha, né? Vocês vieram aqui pra quê? Pra merendar ou pra estudar? Se bem que nesse desgoverno, né? Mas quando a escola de pobre tem uma condiçãozinha minimamente razoável, sempre existe um Gabriel. Brota um Gabriel falando de boca cheia. Eu vim pros dois. Eu vim pra merendar e vim pra estudar. Tem tantas outras diferenças, mas eu gostaria da sua opinião. Se você quer que eu faça mais, deixa a sua inscrição, deixa seu like, seu engajamento de modo geral, que aí sim, por mais que não tenha mais estágio curricular obrigatório, eu posso me puxar para fazer essa escola de rico versus escola de pobre ou qualquer outra diferença de rico e de pobre. Mas, para fechar com chave de ouro, as diferenças algumas das diferenças entre os alunos, já que já falamos de sinal, por que não também falar sobre o recreio? Ou sobre o recreio, sobre o recreio ou sobre o recreio? Ou sobre o intervalo? O que tá todo mundo se perguntando, que a galera que tá assistindo até agora, Qual é, então, a diferença entre os recreios de escola de gente rica e de escola de gente pobre? Nessa escola de gente rica em específica, vocês acham como é que é a merenda? É buffet, meus amores. Sem grandes enrolações, sem mais grandes delongas. O aluno, todos os colaboradores, vão lá, se serve à vontade. Por quê? Porque tem buffet. Como se não desse por satisfeito? Não quero comer o buffet. Eu trouxe minha própria marmita. Mas, não. Comer minha marmitinha fria é o quê? Não. Como se não bastasse, ali ainda contém um espacinho onde tem pelo menos 4 micro-ondas disponíveis para os alunos esquentarem suas marmitas. Para quem contém. Mas vocês pensam
que é um local acessível, porque fica num segundo andar? Claro que não, mas pelo menos tem como esquentar, né, gente? A comida não tem uma acessibilidade, só tem escada, mas se um aluno PCD precisa esquentar sua marmita, não tem como. Capaz que precisa. E já em escola de pobre não precisa falar muita coisa, né? Que a gente bem sabe como é que é. E isso quando em escola de pobre contém uma merenda minimamente razoável. Quando a merenda da escola de pobre não passa de... Não, agora falando sério. Isso quando em escola de pobre a merenda não passa de uma creme cracker. Bom, o clima pesou, né? Mas, novamente, graças a Deus, é o último ano, é o último Natal de um desgoverno, acompanhado de um desgoverno filho da puta. Agora sim, eu vou ficando por aqui, eu te aguardo em um próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, tá? Agora sim, eu vou ficando por aqui, eu te aguardo em um próximo vídeo e